Uma sentença do apóstolo Paulo, que sempre vem à minha mente quando eu penso nas muitas exposições que Paulo fez sobre a graça soberana, é que o amor de Deus sempre o constrangeu. Paulo diz que o amor de Deus me constrange. Ele sabe muito bem de onde Deus o tirou. Ele sabe muito bem da condição dele antes de Cristo e não esqueceu disso. Uma coisa que a gente tem uma tendência estranha, né? De esquecer de onde Deus nos tirou e o que éramos capazes de produzir contra Deus. E Deus, por graça maravilhosa, nos resgatou, nos chamou, soberanamente nos salvou para Ele. E o apóstolo Paulo, lembrando disso, ele afirma que, e o nome disso, além de estar envolvido nessa soberania de Deus em separar um povo para Ele antes dos tempos eternos, como disse a Timóteo, na sua segunda carta, Paulo tem uma percepção muito boa do amor de Deus, uma compreensão muito larga do amor de Deus. E por isso ele faz essa afirmação, né, de que o amor de Deus, a longa, a grande dimensão do amor de Deus, a enormidade do amor de Deus, o constrangia diante da lembrança de quem ele era, do fato de que ele ainda é pecador, ou era pecador, e o fato de ter sido alcançado por este amor o deixava numa prontidão de gratidão, adoração e serviço muito grande. Continuaremos falando sobre graça soberana. Domingo passado nós falamos sobre... concluímos a mensagem falando sobre o resultado da graça soberana, lá em Romanos capítulo 8, versos 29 ao 30, e lá diz que se Deus é por nós, quem será contra nós, diz o verso 31, ou seja, quando o apóstolo Paulo faz essa afirmação, ele não está fazendo nenhuma confissão positiva de que agora eu sou o super-homem, que agora eu sou espiritual e agora ninguém pode comigo, como geralmente muitos usam esse texto completamente fora de contexto. Mas Paulo diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque agora ele tem a convicção da vitória como um homem salvo em Jesus Cristo. Ele não está mais acorrentado à morte que o pecado lhe impunha, antes da graça de Deus tê-lo alcançado, mas ele agora tem a segurança da vitória de uma nova vida em Jesus Cristo e da eternidade com Deus. Isso tudo assegurado, plenamente assegurado por Jesus Cristo, porque os versos 29 e 30 dizem lá que aqueles a quem Deus pré-ordenou, Ele também predestinou. Aqueles a quem Ele predestinou, Ele também chamou. Aqueles a quem chamou, Ele justificou. E aqueles a quem justificou, Deus, na sua infinita soberania, também glorificou. Percebam que a participação do homem aqui é de ser um pecador morto alcançado por graça maravilhosa, porque o tempo todo é Deus, 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 Deus e Deus, agindo em favor do homem que não podia fazer nada por si mesmo, espiritualmente morto, mas completamente alcançado e possuidor de uma vitória tremenda conquistada por Jesus da cruz. Por isso o apóstolo Paulo diz no verso 31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Hoje nós vamos continuar pensando neste assunto, só que agora eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, dos versos 3 ao 12. Efésios capítulo 1, versos 3 ao 12. Diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou, para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua glória, da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. E nos revelou o mistério da sua vontade de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Amém? Vamos fechar nossos olhos e orar mais uma vez. Bondoso e amado Deus, mais uma vez eu te agradeço, ó Pai Santo, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor nos ajuntou aqui de forma soberana nesta noite. Te agradeço pela vida de cada querido irmão aqui, as pessoas que nos visitam. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor aceite a nossa adoração e nos abençoe com a Tua palavra. Nos abençoe, ó Deus, com essas verdades tão importantes para a nossa vida cristã. Fala conosco, Pai Santo, eu te peço, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Eu quero apresentar ou relembrar aos irmãos algumas verdades sobre graça soberana, mas agora aqui em Efésios capítulo 1. A primeira verdade que nós vemos nesse texto é que nós, como crentes em Cristo Jesus, somos mencionados aqui no capítulo 1 da carta de Paulo aos Efésios como escolhidos de Deus, ou eleitos. No verso 4, vai dizer que Deus nos escolheu. Perceba que nós estamos lendo aqui, é que Deus nos escolheu. É a Bíblia que está dizendo isso, não sou eu. Jesus, em outras ocorrências, disse: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi, dito ali no Evangelho de João, capítulo 15, verso 16. Ainda no capítulo 15, agora no verso 19, nós vemos o texto que diz, próprio Senhor Jesus: eu os escolhi, tirando-os do mundo. Esse mesmo pensamento, essa mesma ideia reforçada em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 13. Desde o princípio, Deus os escolheu para serem santos. Irmãos, quantas vezes a Bíblia precisa repetir para que nós venhamos a crer que Deus nos escolheu e não nós o escolhemos? Quantas vezes vamos precisar ler para nos render a esta gloriosa verdade, aqueles que ainda, porventura, ainda lutam com isto? Não importa o quanto você leia ou releia esse versículo 4, é um fato indiscutível que Deus escolheu um povo para si. Eu creio que Paulo tinha muito dessas verdades em mente quando disse que o amor de Deus o constrangia. Ele sabia muito bem que ele poderia ser, como ele era, né? Na sua juventude, um campeão intelectual, um campeão moral, dentro do senso de moralidade de um judeu.
religioso, extremamente religioso. Ele sabe aonde tudo isso o levou, a ser um matador de crentes em nome de Deus, e tendo as escamas caído dos seus olhos, ele tendo a percepção correta de quem de fato ele era, diante de quem ele estava. O Deus Salvador que enviou Jesus para morrer por pecadores como ele, como eu e como você. E então ele, com a percepção muito correta de tudo isso, ele diz: Senhor, o teu amor me constrange, porque quantas vezes eu vou precisar lembrar que o Senhor me separou para ti mesmo, apesar de mim. Existem várias ilustrações para esta passagem, mas eu quero, apenas para nos ajudar a compreender essa tão gloriosa verdade, vamos supor, apenas quero fazer uma observação, que só essa discussão, se pegar Romanos 9, vamos ver Paulo falando sobre o mesmo insistente tema da graça soberana de Deus na salvação do homem. Agora em Efésios capítulo 1, vamos continuar falando sobre esse tema. Agora, por que o apóstolo Paulo bate tão fortemente neste assunto? Porque ele está falando sobre graça soberana. Porque há problema ali entre as pessoas que não querem se sentir simplesmente atingidas por um amor, que não podem comprar a sua salvação com obra alguma, não podem, indo à igreja, poder comprar a simpatia de Deus, não podem, fazendo obras ou dando dinheiro, comprar a salvação ou o perdão de pecados, apenas estão ali como pecadores completamente incapazes de prover para si perdão de pecados e salvação, e Deus vem com graça soberana e me alcança, e agora só resta para mim dizer: Senhor, eu sou o pecador e Tu és o Salvador. Recebe a minha confissão e a minha gratidão por tamanho amor. Nós lutamos contra isso, por incrível que pareça. Por isso eu quero nos ajudar a nos debruçar e ter uma postura de completa gratidão e adoração diante da soberania de Deus em nossa salvação. Eu quero que a gente suponha que um homem e uma mulher, casados, não têm filhos, não podem ter filhos, e resolvem adotar uma criança. Aí eles vão, escolhem uma criança no meio de um processo longo, uma multidão de crianças, e eles escolhem uma delas em detrimento de tantas outras, mas eles escolhem uma delas. Aí eles adotam essa criança, amam essa criança, dão suas vidas por essa criança, até que ela se torne adulta, cresça, tenha sua independência, e vira para os seus pais e diz o seguinte: eu acho que vocês devem estar extremamente felizes por eu ter escolhido vocês lá quando vocês me adotaram, né? Bebezinho, não sabia nada, uma semana de vida. Vocês devem estar se sentindo muito felizes por eu ter adotado vocês, né? Puxa vida, eu escolhi vocês, que legal. Onde vocês estariam, meus pais, se eu não tivesse tomado essa decisão em favor de vocês, tendo escolhido vocês como eu escolhi? Puxa vida, eu de fato fiz um favor enorme para vocês, quando eu decidi escolher vocês como meus pais. Vocês devem estar muito gratos por isso. Amados, isso parece absurdo, não parece? Muito doido, muito absurdo. Mas é exatamente assim que, de modo geral, as pessoas fazem com Deus. Eu escolhi a Deus. Eu decidi que eu quero Deus agora. Vem Deus me salvar, que agora eu estou pronto. Mas a primeira verdade que nós encontramos sobre graça soberana em Efésios capítulo 1, ela é muito clara. Deus nos escolheu. Amém? Segunda verdade, ainda no verso 4 de Efésios capítulo 1, é que nós fomos escolhidos para Ele, ou por Ele e para Ele. O verso 4 diz assim: Deus nos escolheu nele, em Jesus Cristo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Ou seja, Deus nos chamou, nos separou, nos escolheu como seu povo, e Ele nos salvou
porque Ele nos escolheu para estarmos diante de quem? Na presença dEle. Nós temos comunhão com Ele, porque Deus nos salvou através dessa graça maravilhosa, soberana, inexplicável. É Deus de novo, o tempo todo, e com o objetivo de estarmos diante dEle como adoradores, como servos, como aqueles que foram resgatados da escravidão, da morte e do pecado, receberam vida para adorá-lo, para estar diante dEle. Essa é a segunda verdade. Mas há a terceira verdade, no verso 5, que diz lá: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. Nós sabemos o que é adoção, não é? Adoção é pegar alguém que nada merece e dar, então, a esse alguém todos os direitos que um filho legítimo tem. Isso é adoção. Foi exatamente isso que Deus fez conosco. Como o texto diz, Deus nos predestinou. Ele predeterminou. Ele soberanamente decretou que isso aconteceria. Deus nos predestinou para adoção, ou seja, para sermos seus filhos legítimos. Pessoas que nada mereciam, incapazes de escolher Deus. Mas Deus fez isso. Nós que estávamos completamente perdidos, separados de Deus pelo pecado, indo para o inferno, sem qualquer esperança. A Bíblia nos diz que nós fomos adotados. Fomos adotados com todos os direitos de um filho legítimo, a condição de filhos de Deus. Por quê? Porque Deus nos escolheu para si. E Deus fez isso antes dos tempos eternos. Nós vimos aqui no trecho, o nosso trecho lido aqui, Deus nos separou nele, mas há uma expressão que eu gosto aqui, Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Paulo diz a Timóteo que foi antes dos tempos eternos. 2 Timóteo, capítulo 1, versos 8 e 9. Isso tira completamente aquele questionamento completamente equivocado de que Deus viu bondade, viu fé, viu isso ou aquilo. Não, Deus separou um povo para Ele antes dos tempos eternos. Queria servi-lo, adorá-lo e estar na sua presença. Isso nos leva à quarta verdade. Voltamos lá ao verso 4. Na verdade, eu me antecipei. Deus nos escolheu em Cristo. Deus nos escolheu em Jesus Cristo. 1 Pedro capítulo 2, verso 4, diz que Deus chama Jesus de pedra viva rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele. Olha como Deus trata Jesus em 1 Pedro. Pedra viva rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele. Aí a gente vê aqui agora no texto do verso 4 de Efésios 1, que nós fomos escolhidos em Jesus Cristo. Olha o que isso significa. Amados, uma vez que Cristo é o escolhido de Deus para a nossa redenção, sem Cristo não há eleição, sem Cristo não há adoção, sem Cristo não há salvação, sem Cristo não há propiciação, sem Cristo não há sacrifício. Relacionamento com igreja, onde Cristo não seja o Senhor deste relacionamento, coisa que eu tenho batido fortemente, aquele senso religioso de que frequentar um ambiente evangélico ou religioso, tirando temporariamente aquela ansiedade espiritual, aquela angústia do medo da morte, que se frequentar um ambiente religioso aplaca temporariamente, porque eu tenho aquele senso de que eu fiz alguma coisa em prol
da minha espiritualidade. Isso é completamente inútil e enganoso, porque sem Cristo não há salvação, não há eleição, não há nada que envolva, que esteja dentro dos contornos da obra salvífica que Deus realizou em Cristo Jesus por nós. Nós fomos escolhidos em Cristo, à luz do que Cristo faria por nós na cruz. Quando Deus escolheu Cristo como aquele que iria à cruz e morreria pelo meu e pelo teu pecado. Deus nos escolheu em Cristo Jesus. Cristo, sem dúvida, foi o escolhido de Deus para tomar o nosso lugar na cruz. Certamente. Eu creio que nós não, de forma geral, não questionamos isso. Uma vez que estávamos ou que estamos em Jesus Cristo, toda a ira de Deus pelos nossos pecados vai lá e recai, ou já recaiu, sobre Cristo na cruz, o nosso Salvador. Mas tem um detalhe importante que nem todos lembramos. Certamente nem eu nem vocês estávamos lá na cruz, mas os nossos pecados estavam. E a gente não tem hábito de pensar nisso. Ninguém nega que Jesus foi para a cruz por mim. Nós não estávamos lá na cruz, mas todo o meu pecado estava na cruz quando Cristo foi ali e se entregou por mim. Nós estávamos ou estamos em Cristo porque Deus nos escolheu nele, em Jesus Cristo, antes dos tempos eternos. Caso contrário, nossa vida não seria a vida de bem-intencionados religiosos, mas sem nenhum tipo de impacto eterno o nosso relacionamento religioso. É porque Deus nos chamou nele, em Jesus Cristo, que o fato de Cristo ter ido à cruz e morrido pelo nosso pecado nos garante salvação agora, hoje. Amém? Uma quinta verdade. Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Amados, a salvação do homem ela foi planejada por Deus na eternidade passada. ênfase que eu tenho dado desde a semana passada, em 2 Timóteo, capítulo 1, versos 8 e 9. Esse planejamento de Deus para a nossa salvação não se deu por mérito algum humano, mas porque Deus já determinou isso antes dos tempos eternos, que haveria um povo que o adoraria, haveria um povo que o serviria e haveria um povo que seria alcançado por esta graça soberana e salvadora. Mas agora vem a parte difícil. Em que base Deus nos escolheu? Nós já sabemos que não foi por causa daquela, como vimos na semana passada, não foi por causa daquela olhada de Deus para a eternidade, nem viu, oh, esse cara é legal. O Zezinho que eu falei, né? Esse cara é legal. Ele um dia vai me escolher, então eu vou escolher ele também. Não é? Ou o Godofredo. Não quero saber de Deus. Então, como ele não escolheu, então... E Deus vai agindo de acordo com as nossas vontades. Vimos que não fomos salvos por Deus, por causa dessa olhada de Deus para a eternidade, que encontrou bondade ou maldade, por isso salvou ou não salvou. Sabemos que não foi isso que determinou se Deus haveria de me salvar ou não. Mas ouça o que diz o verso 5, ou leia aí no slide, ou na sua Bíblia, que diz assim, vamos ler juntos? Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Vontade de quem? Ah, sim. Será que isso podia ser mais claro? Repare que no verso 6 ele diz que ele nos escolheu para o louvor da sua gloriosa graça. Se eu tivesse escolhido a Deus, o louvor e glória não seria para Deus, mas para mim. A glória seria minha. Eu escolhi Deus, hein? Esse cara é bom, hein? Não. Fomos escolhidos para a glória dele. Para que ele seja o exaltado. Para que ele seja o adorado. O fato de ter Deus me escolhido traz glória para ele, que é merecedor de toda a glória. Aí o verso 9 diz assim, Deus revelou o mistério da sua vontade
de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Ou seja, a vontade de Deus na salvação, minha e tua, é segundo o bom propósito dele, e não no meu bom propósito. O propósito salvador é de Deus, não meu. Não sou eu que promovo, então, vontades ou propósitos na obra salvadora de Deus. É Deus que, por causa da sua própria vontade e glória, decidiu me salvar. Eu sou pecador, como tenho dito, né, que estava lá e foi alcançado por graça maravilhosa. Amados, eu volto a lembrar que penso constantemente a respeito da minha própria vida. Eu sou o pecador miserável lá de cá que fui alcançado por graça maravilhosa. E este amor que Deus decidiu expressar por mim, enviando Jesus à cruz para morrer pelo meu pecado, isso me constrange. E se não for isso que me constrange a lutar contra o meu pecado, dificilmente vai ser o teu colega do lado aí, teu irmão do lado, igreja, instituição, pastor. Se não for o que Deus fez por você que te constrange, há uma vida de adoração, de serviço, de confissão de pecados e gratidão, mas não vai ser igreja, pessoas, de forma alguma. Isso tem poder temporário sobre você, ou algum tipo de autoridade. Somente essa imensidão, essa coisa imensurável do amor de Deus, expresso em tão gloriosa salvação, que pode nos constranger a uma vida de gratidão, de obediência e serviço. Caso contrário, nada tem poder para gerar de uma forma duradoura e santa esse tipo de atitudes em nossas vidas. Os versos 11 e 12 dizem assim: nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o bom propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Então, quando a vontade dele está se realizando, é ele que recebe a glória. Por quê? Porque foi ele quem escolheu e é ele quem salva. Irmãos, depois disso tudo, não é possível que alguém diga assim: pastor, você está deixando de lado a vontade humana. Não pode ser assim. Deus não nos faria, ou não faria nada até que a pessoa decidisse escolhê-la. Pastor, é melhor você tomar cuidado, porque daqui a pouco a gente vai se tornar um bando de marionetes se você continuar com esse discurso. De alguma forma, o senhor precisa incluir aí nos seus argumentos a vontade humana andando junto com a vontade de Deus, caso contrário fica difícil. Pode ser que ainda haja alguma conjectura nessa direção, e eu quero lhe fazer uma pergunta. Quão estragado o ser humano foi pela queda? Vimos já isso bastante semana passada, né? Eu quero que você pense um pouco, lembre. Quão estragado o homem foi lá pela queda de Adão, que causou tamanha separação entre o homem e Deus. Eu gosto de pensar disso da seguinte forma, para a gente poder ilustrar bem esse tamanho desse estrago. Imagine uma piscina aí de 20 metros de profundidade. Estão pensando? Visualiza aí. Aquelas olímpicas, aquelas de mergulho das Olimpíadas. 20 metros de profundidade. Aí quando o ser humano caiu lá em Adão, ele ficou tão afetado pela queda que ele foi lá para o fundo da piscina, lá para o fundão, e lá ficou. Ou ele assim chegou lá no fundão, depois da queda, depois da separação entre ele e Deus por causa do pecado, mesmo assim no fundo da piscina, ele deu uma nadadinha até a borda, deu um cachorrinho lá até a borda, controlou uma escadinha e saiu da piscina. Amados, a Bíblia diz que o homem depois da queda, ele está morto. Vamos ler comigo aí, versos 1 e 2, de Efésios capítulo 2, vamos juntos. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver
quando seguiam a presente ordem deste mundo, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Amados, um homem morto é capaz de nadar nessa piscina à procura de uma escadinha para chegar lá e chamar Jesus. Morto nada. Morto chama. Morto fica no fundo da piscina. Morto não nada. Morto não pede socorro. Ainda assim é possível que existam pessoas que acreditam que aquele homem morto lá no fundo da piscina, com a mente cega, incapaz de entender as verdades soberanas de Deus, com as suas emoções corrompidas por causa de uma natureza ainda escrava ao pecado, que ama o mundo, conforme vemos lá em Romanos capítulo 8 e 9, que tem uma vontade que não foi. Como esse ser humano pode ter uma vontade que não foi afetada pelo pecado, irmãos? Isso não é bíblico. Isso não está nas Escrituras. Todos nós, antes de sermos salvos, estávamos mortos no fundo da piscina. Mortos. A única forma de nós sairmos, então, dessa ou daquela piscina, é através da graça soberana de Deus, esticando lá a mão em nossa direção e nos arrancando daquela piscina pelo poder da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Amém? Só assim, não há outra forma. Não há como separar a vontade do homem de todo o restante que está completamente estragado pelo pecado. Não dá. Se o ser humano caído tem a natureza corrompida pelo pecado, ele tem, então, essa natureza corrompida pelo pecado, e por isso, a vontade dele, então, também é caída, corrompida e escravizada pelo pecado. Eu não estou falando de pessoas, eu conheço uma pessoa tão legal, não estou falando de caráter. Não estou falando de um monte de pessoas que conhecemos, trabalhadoras, boas pessoas, honestas, não estou falando disso. Você viu alguma vez aqui eu falar que Deus salva pessoas por causa da certidão negativa que tem no cartório? Porque tem uma conta boa no banco? Porque é super legal? Você ouviu alguma vez eu falar isso aqui? Algum texto bíblico você já leu sobre isso? Que Deus salvou o que eles viram que eram os mais legais? Não, você só vê o contrário. Deus salvou os mortos. Os incapazes de sair do fundo da piscina. A situação espiritual do ser humano é completamente estragada pelo pecado. Nós estamos chegando então no fim da mensagem. Eu quero levantar duas questões finais. O que Deus faz com uma pessoa que é eleita, mas não quer ser salva? Como seria essa situação? Uma pessoa que é eleita, que antes dos tempos eternos Deus separou essa pessoa para ele, mas ela não quer ser salva de jeito nenhum. Será que Deus diz assim: vem cá, rapaz, você é um eleito, vem para cá agora, você tem que me escolher? Aí então a pessoa diz: mas Deus, eu não quero ser salvo, vai procurar outro. Me deixa em paz. Então Deus pega o rapaz pelo pescoço, dá um chacoalhão, diz assim: passa para o lado de cada linha, rapaz. Você é um eleito, você está salvo, vem para cá. É claro que não é assim. A vontade da pessoa pode dizer não para Deus, sem dúvida alguma. Mas se essa pessoa for aquele que Deus, antes dos tempos eternos, separou para ele, o Espírito de Deus, sem dúvida alguma, vai agir na vontade dessa pessoa, e essa pessoa vai receber a convicção do seu pecado e a necessidade de confessar seu pecado e de reconhecer Jesus como Salvador, e Deus, sem dúvida alguma, no tempo devido, o capacitará os dons do arrependimento e da fé salvadora, e aí então essa pessoa irá a Cristo pelo poder de Deus.
Mas é desta forma, Deus o convencendo mediante a obra do seu Espírito Santo e capacitando então ao arrependimento e a fé salvadora que lhe coloca na condição de alguém que foi, como cada um de nós, um dia alcançado por graça maravilhosa. Mas existe uma outra questão. E se alguém quiser ser salvo e não é um dos eleitos? Como é que fica? Será que essa pessoa virá para Deus e vai dizer assim: Deus, por favor, eu quero que o Senhor me salve? Aí Deus diz para ele: não, você não é um eleito. No meu céu, não. Deus, por favor, me salva. Não, agora é tarde, eu já tomei minha decisão há muitos anos atrás, rapaz. Para você não dá mais não. É assim? Não. Sem dúvida alguma não é assim. Nós precisamos nos lembrar que o ser humano está no fundo da piscina. O ser humano ele não vai naturalmente para Deus com tanta prontidão para confissão de pecados, para confessar pecados, ele não faz isso. Ah, Deus, por favor, me salve. Você não encontra na Bíblia também isso. Jesus diz, lá em João capítulo 6, verso 37, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, segundo o propósito da sua vontade e não da nossa. O homem naturalmente não vai para Deus. Então essa situação não existirá, mas Deus, sem dúvida alguma, vai chamar aqueles que Ele também escolheu, antes dos tempos eternos, e todo aquele que o Pai me der, esse virá. Amém. Amados, eu quero encerrar dizendo algo muito importante. A graça soberana de Deus em nossa salvação não mata o evangelismo e missões. De forma alguma. É absolutamente maravilhoso e necessário compartilhar o Evangelho. Aquela pessoa que a princípio o rejeita, porém mais tarde, que a gente vai ver pela graça soberana de Deus, Deus agindo e levando a pessoa então ao arrependimento, há necessidade de quem pregue, e nós somos aqueles que Deus chamou para anunciar o Evangelho a tempo e a fora de tempo. Eu não tenho quem é o eleito e quem não é o eleito. Eu sei que os salvos são aqueles que Deus separou um dia lá atrás. Quem são os salvos eu não sei. A minha responsabilidade é anunciar o Evangelho. É fazer missões. É ir onde talvez você não pode ir, mas nosso irmãozinho Rodrigo e a esposa estão indo lá nos Igarapés, junto com um monte de outros irmãos levando o Evangelho, aqueles irmãozinhos lá dentro. Pastor Felipe lá com a esposa está lá em Guiné-Bissau e tantas outras pessoas pelo mundo. Há necessidade de quem pregue. A graça soberana de Deus, ela precisa nos motivar a partilhar o Evangelho. Se você pode afirmar hoje que a graça soberana de Deus te salvou em Jesus Cristo, alegre-se, mas conte, testemunhe disso aos outros fortemente, incansavelmente. Esteja envolvido com evangelismo, com missões. Se você não pode ir, ajuda financeiramente, ore pelos aqueles que estão lá, faça o seu papel no seu trabalho, no seu bairro, no seu ambiente onde você convive mais tempo. A graça maravilhosa de Deus que te alcançou, que hoje deve nos constranger, diante desse favor tão glorioso de Deus que veio ao nosso encontro, não porque eu tenha mérito algum, mas porque Deus separou um povo para Ele. Eu estava lá entre os pecadores que Ele salvou, decidiu salvar, testemunhe disso. A mensagem salvadora que me alcançou é a mesma que deverá alcançar aquele que está ao teu redor, através do seu testemunho. Não consigo enxergar o discurso que diz, esse negócio de eleição enfraquece evangelismo e missões. Você está completamente enganado. O apóstolo Paulo, o grande missionário do Novo Testamento, o meu exemplo de missões e evangelismo,
Foi aquele que pregou graça soberana de Deus e se via constrangido por este amor que o alcançou. Nós não sabemos quem Deus haverá de salvar, usando você e eu como instrumentos. Mas o fato é que Ele tem salvado pessoas de todos os lugares, todas as tribos, línguas e nações, através de pessoas que, como eu e você, foram alcançados por graça soberana. O meu poder não é de convencer, a minha autoridade que eu recebi de testemunhar. O poder de convencer é do Espírito Santo de Deus, que um dia fez isso comigo, fez isso contigo. A graça soberana de Deus em nossa salvação deve nos colocar com um coração completamente agradecido, constrangido e pronto para servir, menos preocupado com coisas temporais e completamente ocupado com as coisas espirituais. Para então, sem dúvida alguma, cumprirmos os propósitos para o qual nós fomos salvos, que é estarmos diante dEle. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Bondoso e amado Deus, muito, muito obrigado. Muito obrigado pela Tua palavra. Como é libertadora a Tua palavra, Senhor. Como olhar para a salvação como um ato soberano Teu é libertador. Nos livra, ó Deus, de vínculos humanos e nos liga completamente ao autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus Cristo. Porque se não for esse o motivo deste ajuntamento, ó Deus, daqui a pouco a gente está espalhado em algum lugar. Se não forem essas verdades soberanas que nos constrangem e nos faz aqui estarmos comprometidos como igreja em Te adorar e prontos a testemunhar do Senhor daqui para fora, o que fará isso, Senhor? Ó Deus querido, muito obrigado pela Tua palavra, por tão grande salvação que nos alcançou em Jesus. O meu pedido ao Senhor, ó Deus, é que se há alguém aqui que não tinha compreendido que é pecador, mas que Deus providenciou um Salvador para a sua vida de maneira gloriosa, maravilhosa, perfeita, completa, agora entende isso. Entende o tamanho do seu pecado, o dano que o seu pecado faz. E agora arrependido, ó Pai, está vendo a Tua mão lá, o tirando do fundo da piscina. Que haja arrependimento, que haja salvação, ó Deus, nesta noite. O Senhor conhece o coração de todos aqui e sabe, ó Deus, quem agora arrependido se rende diante de Ti. Muito obrigado, ó Deus, por esta tarde e noite que estivemos aqui juntos em Teu nome. Leva-nos em paz para os nossos lares. Nos dá uma semana guardada, guiada em tudo pelo Senhor. Continuamos Te pedindo a Deus pelos enfermos de nossa igreja, lembrando da Dani. Continua, a Deus, em nome de Jesus, clamamos. Capacita a Dani a se recuperar, ó Deus, e a ficar boa. Confiamos na Tua provisão. Permita que essa medicação cumpra os seus propósitos, ou através da Tua intervenção soberana, livrando ela desta enfermidade. Cremos no Teu poder para fazer o que o Senhor quiser. Peço por aqueles que estão lutando por trabalho também, ó Deus. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor preserve o trabalho daqueles que estão aí, ó Pai, trabalhando, têm seus empregos. Preserva, ó Deus, guarda. Preserva o sustento de cada um, ó Deus, em nome de Jesus. Se há alguém com desemprego, abre a porta do trabalho, que haja o sustento, ó Deus, para esta pessoa, para esta família. Assim eu Te peço, ó Pai, muito agradecido por tão grande amor, tão maravilhosa graça, que nos alcançou e nos ajuntou aqui como igreja para o louvor da Tua glória. No nome santo de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso amado Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vós, queridos irmãos, hoje e até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus os abençoe. Podem sentar. Tenha o seu tempo de oração e dê um grande abraço no seu irmão antes de você ir embora.